Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa do Por Dentro da Pós. Hoje estamos aqui com a professora Paula, eu sou o professor Marcos, coordenador de alguns cursos de pós-graduação na área de educação. Esses cursos eles são mais ligados à área da pedagogia e a professora Paula domina bastante esse conteúdo. Em particular, nós estamos bem próximos do Dia do Professor, professora Paula? E vamos fazer também algumas referências a esse profissional que precisa muito ser valorizado por toda a nossa comunidade escolar, mas também por toda a nossa sociedade. Como eu disse no início, estamos aqui com a professora Paula. Ela vai se apresentar agora. Professora Paula. Olá, olá, professor Marcos. Olá, você que nos acompanha. Que bom estarmos aqui juntos para conversarmos sobre este grande profissional que é o professor, que enfrenta os desafios da educação inclusiva. Então, meu nome é Paula Sakaguchi. Vou fazer uma breve audiodescrição, caso a gente tenha um aluno alguém com deficiência visual, com baixa visão, para nos acompanhar. Então, sou professora Paula, sou descendente de japoneses, então tenho cabelo liso, preto, na altura do ombro, uso franja, uso também um óculos de grau com detalhes em rosa. Estou aqui com meu vestido jeans com detalhes bordados com flores aí pelo vestido. O meu sinal na comunidade surda é a letra P em libras puxando para o canto do olho. Sou a professora Paula Japa. Que bom estarmos aqui. Vamos conversar hoje sobre educação inclusiva e o papel do professor. Pois é, então, professora, como estamos conversando um pouquinho sobre a importância do papel do professor, tendo em vista o Dia do Professor a ser comemorado agora no dia 15 de outubro, este profissional vem sendo, digamos assim, aprimorado, tem aprimorado, me desculpem um pouquinho esse início de conversa, mas a questão do seu trabalho pedagógico. No entanto, esse seu trabalho pedagógico, ele vem sendo permeado por recentes inclusões sobre tudo aquilo que podemos chamar de educação inclusiva e, mais recentemente, um trabalho diferenciado dentro da educação inclusiva, que é a questão do trabalho colaborativo. Vamos, aos poucos, chegar nessa conversa. Professora, poderia nos explicar direitinho como é que, no espaço escolar, principalmente, podemos entender o que significa a educação inclusiva? Bem, professor Marcos, a educação inclusiva é uma opção política de educação para todos os alunos. É acolher no mesmo espaço, no mesmo contexto escolar, alunos com deficiência e sem deficiência, alunos com diversos ritmos, estilos de aprendizagem, de diferentes culturas. Diz um ditado popular que, olhando de perto, ninguém é normal. Então, na educação inclusiva, cai por terra esta ideia de normalidade, de colocar todo mundo na mesma caixinha, de padronizar. Se respeita a diferença. Aqui, a diferença é vista como uma qualidade, ela faz parte dessa diversidade. Ninguém é igual a ninguém, todos somos diferentes, viemos de culturas diferentes e a educação inclusiva prima por esta diferença, pela igualdade, pela diferença. Então é na equidade, é o princípio da equidade que move a educação inclusiva. E a educação especial faz parte desta educação inclusiva, que é uma educação para todos os alunos, inclui-se aí também a educação especial. E, professora Paula, então percebemos aqui que o trabalho do professor ele vem se complexificando muito no decorrer do nosso tempo. Em um determinado momento, o nosso professor da educação básica, principalmente, tinha por organização do seu trabalho
organizar uma tarefa que ele poderia estar aplicando a todos os alunos. E aos pouquinhos ele iria percebendo se um aluno tinha uma ou outra dificuldade. Ao passar do tempo, né, professora, a gente pode perceber que esse trabalho do professor ele vai ficando cada vez mais diversificado, com utilização de várias atividades diferenciadas dentro do mesmo espaço de sala de aula, metodologias diferenciadas para que possa chegar, né, a atender cada um dos nossos alunos. Esses nossos alunos enfrentam, né, diversos problemas que a gente pode dizer que, né, como a professora já afirmou, né, que não existe um padrão de normalidade dentro do espaço de sala de aula. São diversas crianças com diversos ritmos, diversas necessidades de aprendizagem e que vão ser, né, trabalhadas pelo nosso professor. E aí é que nós colocamos uma grande pergunta, né? Nosso professor de hoje em dia, né, nesse processo de modernidade, né, de contemporaneidade, ele está preparado para realizar o trabalho didático com todos esses alunos? Veja, professor Marcos, esta questão da preparação vai acontecendo no transcorrer do processo. Eu lembro uma vez, só contando uma experiência pessoal, quando nós recebemos na escola um aluno com transtorno do espectro autista, ele veio para a minha sala de aula e isso foi há 30 anos atrás, né? Daí eu cheguei e disse para o meu diretor, mas eu não estou preparada para receber um aluno autista. E ele me disse uma resposta bem sábia e que até hoje eu aplico essa resposta em mim. Estude, então vamos estudar, vamos nos organizar juntos, porque nunca estaremos preparados. A gente está em constante formação e este momento que estamos tendo agora com vocês é um momento também de formação, né, que a gente vai entendendo esse desafio. E a escola vivencia hoje, no processo de inclusão, este desafio de como trabalhar juntos, aluno com deficiência e sem deficiência, aluno com transtorno do espectro autista, aluno com altas habilidades de superdotação, alunos, né, os filhos de imigrantes, filhos de colonos, toda essa gama, né, de segmentos da população que está ali na escola. Então, o desafio da escola é trabalhar em conjunto, porque o aluno com deficiência, ele não é aluno do professor da educação especial. Na perspectiva da inclusão, este aluno com deficiência ou com TEA é aluno da escola inteira. O aluno que chegou ali, né, de outro estado, o aluno que chegou em regiões assim de mais vulnerabilidade social, este aluno também é aluno de toda a escola. E todo o projeto que é desenvolvido na escola, inclusive o projeto que é desenvolvido na educação especial, deve fazer parte do projeto pedagógico da escola. É uma questão política, né, de atender todos esses alunos. Por isso, o ensino colaborativo vem como um avanço na política de educação especial, nesta perspectiva da educação inclusiva. Esse trabalho colaborativo, os pesquisadores colocam como co-ensino, em que o professor da educação especial e o professor do ensino regular e o ensino comum, os dois trabalham juntos, pois o aluno está ali na sala regular. E é na sala regular que ocorre o ensino para todos os alunos. Então, a inclusão acontece quando a gente permite a participação de todos os alunos, a aprendizagem de todos os alunos, inclusive para os alunos público-alvo da educação especial. E vocês devem estar perguntando, assim, pensando, mas quem são esses alunos que compõem este grupo público-alvo da educação especial? Então, a LDB, a legislação vigente, as diversas políticas de educação definem como público-alvo da educação especial os alunos com deficiência, os alunos com transtornos globais do desenvolvimento, e aqui o TEA está incluído, e os alunos com altas habilidades ou superdotação. Então, está assim descrito o público da educação especial. Estes devem ser atendidos juntamente com toda a escola, é responsabilidade da escola. Então,
vem agora, no Dia do Professor, uma homenagem a este professor que recebe todos esses alunos e vivencia este desafio de se reorganizar. A escola vai se reorganizando, a escola vai mobilizando forças para atender todos os alunos. É importante, né, dar uma contribuição também, professora Paula, no sentido de valorizar este profissional que acolhe todos esses alunos. Porque em um determinado momento histórico, né, esse professor estava acostumado a só realizar o trabalho com os alunos que a gente disse, são normais. Mas, na verdade, né, como a gente conversando, a gente está chegando a uma conclusão. De normal, a gente não tem nada, nem os professores, muito menos os alunos, né? Então, cada um tem uma necessidade. Então, dentro de um determinado ano, né, aquele professor tem que trabalhar determinadas áreas do conhecimento, determinados componentes curriculares, né, isso previsto na BNCC, né, aprovado, né, recentemente, digo recentemente porque 2017 e 2018, né, e ainda muito recente, em virtude também do processo de pandemia, que causou uma grande dificuldade nesse processo, tanto de ensino dos professores, quanto de aprendizagem, em virtude também da falta, né, do acesso de tecnologia por conta das escolas e das crianças. Então, como a gente está dentro desse processo, reforçando e valorizando esse profissional, que é o professor que acolhe, nós também temos que lembrar de um outro profissional, que é um profissional que vai auxiliar nesse processo de estudo dentro de sala de aula, né? Vou me antecipar aqui, né, Paulo, porque esse profissional é o pedagogo, né? Então, esse pedagogo, ele precisa estar acompanhando sempre esse processo de planejamento, de organização das atividades, de acolhimento a todos os alunos e das necessidades que devem ser trabalhadas dentro de sala de aula. Mas não só com o professor regente, que é aquele professor que a gente chama, que vai lá trabalhar, né, a língua portuguesa, a matemática, as ciências, mas também com outros professores que trabalham dentro do espaço de sala de aula, como, por exemplo, a educação física, com a arte, com o ensino religioso, com ciências, com geografia, com história. E dependendo da organização do projeto pedagógico, da proposta pedagógica da escola, esse trabalho com os alunos ele é realizado por muitos professores. Todos esses professores precisam estar inseridos nesse processo de educação inclusiva. É verdade, professora? Com certeza, Marcos. Então, a educação inclusiva é projeto da escola como um todo. Né? Como eu falei antes, não é o aluno da educação especial não está sob a responsabilidade somente do professor da educação especial, mas de todos os professores e de todos os colaboradores, de todos os funcionários. E o Marcos trouxe aqui o importante papel do professor, do pedagogo, né? Enquanto articulador de todo esse processo, junto com o professor da educação especial, junto com todos os professores das diversas áreas e aquele que a gente chama de professor regente, principalmente nos anos iniciais, né, daquele professor que está ali com o aluno em período integral. Então, o papel do pedagogo é importantíssimo nesse processo de inclusão. E a criança é da escola inteira. Posso falar aqui de cada um, professor Marcos, então, do público da educação especial, porque a gente está recebendo este aluno na escola. Todos os alunos que estamos recebendo, por exemplo, os alunos com deficiência, né? Estamos recebendo alunos com deficiência tanto sensorial, quanto deficiência intelectual, a deficiência física, todos esses segmentos fazem parte do grupo da deficiência. E daí nós temos o grupo dos alunos com transtornos globais do desenvolvimento, e aqui entra o transtorno do espectro autista, e muitos estudos, muitas pesquisas estão acontecendo com o ingresso, com a entrada e com a inclusão deste aluno. Então, qual que é a diferença entre inclusão e a entrada, a integração? Quando você promove a participação deste aluno autista na sala de aula e na escola como um todo, daí você está promovendo a inclusão. Se é apenas matrícula para cumprir uma demanda legal, né?
Se é só para cumprir a legislação, daí não é inclusão, porque o aluno não está participando. Não basta presença física na sala de aula. Tem que participar, não basta a matrícula. É o primeiro passo, mas tem que participar das atividades. E para isso, a escola deve correr atrás de tecnologias. Né? As diversas tecnologias, os diversos recursos para se atender este alunado. Se ele não tem linguagem oral, linguagem verbal, que outros recursos eu posso utilizar para assistir esse aluno, para ajudar este aluno a se comunicar? Então, eu uso pranchas de comunicação, uso softwares, né? Se ele não tem uma visão, se ele não tem a capacidade visual, a acuidade visual suficiente para ler, o que eu vou promover? Recursos como lupas e outros recursos óticos. Então, o pedagogo, ele vai ser esse articulador, junto com o professor da educação especial, de correr atrás. Eu digo correr atrás porque a gente é de escola pública, a gente corre atrás desses equipamentos, a gente vai atrás de ampliadores, amplificadores, né? O professor, ele, junto com o pedagogo e o professor da educação especial, fazem, assim, maravilhas para que a inclusão seja, de fato, uma realidade em nossas escolas. Eu queria destacar um pouquinho aqui, Paula, também, que assim, a maioria desses alunos, eles são atendidos na rede pública. No entanto, né, alguns alunos são atendidos na rede privada, né? E também queremos destacar aqui que as dificuldades que a rede privada, que às vezes a gente pensa que tem muitos recursos financeiros, mas isso não é verdade, porque a maioria das escolas privadas possuem poucos recursos financeiros, de tal maneira quanto as escolas públicas. Algumas escolas privadas, né, de renome, né, é que possuem recursos financeiros diferenciados, né? E daí essas têm mais tranquilidade para fazer digamos assim, a adaptação de materiais, de recursos diferenciados, o uso de recursos diferenciados para esses alunos, principalmente os com deficiência, né? Então nós estamos aqui conversando um pouquinho, né, sobre a educação inclusiva e toda a sua organização no espaço pedagógico, né? Daqui a pouquinho, nós retornaremos falando um pouquinho mais sobre o processo de educação inclusiva, mas falando um pouco mais a respeito do trabalho colaborativo, que é uma prática diferenciada que vem sendo colocado, né, no trabalho pedagógico da escola e que precisamos, digamos assim, dar mais respaldo, né, e por que não estudar mais sobre, para que a gente possa entender como é que isso se realiza de uma forma positiva dentro do espaço da escola. Professora Paula, daqui a pouco conversamos mais um pouquinho. Ok, até daqui a pouco. Um expresso, por favor. Sabe quando a gente tem um sonho, mas acha que nunca vai conseguir realizar? Um expresso, por favor. Até que um dia, ele começa a virar realidade. A Uninter já ajudou a realizar mais de 1 milhão de sonhos e o próximo pode ser o seu. 2 expressos, por favor. Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca, Ainda bem. Metrópolis, Linhas Cruzadas, Estação Livre, Matéria de Capa, Senhor Brasil, Repórter Eco, Opinião, Planeta Terra e Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura. Tem trabalho, tem carinho,
Tem zelo da Prefeitura por toda Curitiba. Zelo pela sua qualidade de vida. Ampliando para 36 mil as vagas para atividades gratuitas, como futsal, judô, musculação, natação, pilates, esgrima e muito mais. Zelo pela sua diversão. Nas piscinas aquecidas do programa Vivo Sábado para toda a família. Isso tudo é zelo pela cidade e por você. Prefeitura de Curitiba, orgulho de ser. Olá, sou o professor Marcos, estamos aqui com a nossa convidada, a professora Paula. Estamos conversando um pouquinho sobre educação inclusiva, sobre trabalho colaborativo, algumas necessidades, algumas deficiências que os alunos apresentam, né, no espaço da nossa escola, no espaço escolar. E agora, assim, um pouquinho, nós vamos falar um pouquinho mais sobre trabalho colaborativo e logo a seguir sobre o AEE, né? A professora Paula domina muito bem esse conteúdo e vai nos dar, né, uma colherzinha de chá sobre o assunto e ficaremos depois também à disposição de vocês. É isso aí, professor Marcos. E o ensino colaborativo, essa proposta de coensino, é o grande avanço que nós percebemos da educação especial na perspectiva da inclusão, pois o aluno público da educação especial está ali na sala de aula regular, frequentando junto com todos os outros alunos. E como fazer este atendimento neste grupo, com todos os alunos? Porque educação inclusiva é atendimento de todos, não somente para esses da educação especial. É isso que tem que deixar bem claro, tá, meninada, minha gente? Então, é o atendimento para todos os alunos. E como é que ocorre este trabalho? Bem, cada um com a sua competência, cada um com a sua habilidade. O professor do ensino regular, com a sua competência do manejo do trabalho, do conteúdo, com a turma toda, com as dinâmicas, com as tecnologias educacionais para a turma toda. O professor da educação especial vem a contribuir junto, né? Junto com o professor do ensino regular, com as estratégias, com os esclarecimentos das próprias demandas dos alunos, porque o professor do ensino regular não conhece propriamente as demandas do aluno surdo ou do aluno com altas habilidades de superdotação, mas este professor da educação especial tem essa competência, este conhecimento sobre as demandas específicas, sobre as necessidades, conhece o ritmo, o estilo de aprendizagem. Então, os dois professores vão conversar a respeito das características, das demandas deste aluno e dos conteúdos que vão ser abordados. E os dois juntos vão organizar sistema de avaliação e as estratégias. Então, é um trabalho de parceria. Ensino regular e educação especial. Então, os dois vão estar conversando e muito, né? Porque o professor da educação especial, ele não fica na sala. Nós temos o espaço do AEE que a gente vai estar conversando depois, mas ele não ficaria só no espaço da sala de recursos, ele vem para a sala regular junto com este professor do ensino regular, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais, né? Daí o trabalho é feito com as diversas áreas, com as diversas disciplinas dos professores dos anos finais e até no ensino médio. E como fazer esse trabalho? Por exemplo, se eu trabalho com alunos com deficiência física ou com os alunos com transtorno do espectro autista, que envolve a dificuldade da comunicação, né? São alunos que têm formas diferenciadas de se comunicar. Então, eu preciso usar de uma tecnologia que eu chamo de tecnologia assistiva. Por exemplo, então, o professor da educação especial tem domínio do uso de uma prancha de comunicação. Sabe criar prancha junto... Aliás, ele cria a prancha junto com o aluno, o próprio usuário, com o aluno autista ou com o aluno com deficiência física. Eles criam a prancha e o professor da educação especial vai orientar o professor do ensino regular quanto ao uso e a prática deste uso da prancha. Então, os conteúdos são trabalhados de modo que o aluno que está ali na sala de aula participe usando a
prancha, a avaliação também vai ser diferenciada. Digamos que se fosse assim para um aluno com altas habilidades de superdotação, para estes alunos a gente tem que fazer o aprofundamento, a suplementação curricular. Né? Pode ser feita monitoria, pode ser feita uma organização de projetos. Então, o professor da educação especial pode organizar com o professor, por exemplo, de história, projetos de enriquecimento para este aluno. Por exemplo, este aluno pode organizar, junto com o professor da educação especial, um RPG, Roleplay Games. Essa dinâmica do RPG pode ser organizada por este aluno com altas habilidades de superdotação e aplicado para a sala toda com a ajuda, ajuda e a contribuição dos dois professores. Professor do regular, professor da educação especial, orientando este aluno com altas habilidades nessa dinâmica do RPG. Então, a descoberta do Brasil pode ser trabalhada a partir do jogo do RPG. Né? E quem organiza esse jogo? O aluno com altas habilidades de superdotação, porque ele é muito criativo, muito inventivo e ele gosta de criar novas aprendizagens a partir da criatividade que eles têm. Então é isso que eu quero dizer, assim, parceria entre os dois, o regular... Me permita um pitaco, professora Paula. Então, como a gente está reforçando também nessas atividades assim, a questão da valorização do profissional que é o professor, né? E todos aqueles que trabalham dentro do espaço da escola, a gente entende também que o trabalho realizado por ele na sala de aula e com todos esses alunos, né, ele é muito importante. Mas, como a gente, né, relata para a nossa comunidade que os nossos alunos, eles vêm, os nossos estudantes adentram o espaço da escola para aprender, a gente quer aqui deixar destacado que não é só o aluno que aprende. O professor aprende todo dia, mesmo um se relacionando com o outro professor, com os alunos, inclusive, né, com esses alunos que a professora destacou agora, que são esses alunos com altas habilidades, que trazem, né, dentro de um processo criativo, diferentes formas de você entender aquele conhecimento que está sendo trabalhado pelo professor. Então essa vivência, ela é muito importante, né? E o nosso professor, ele tem que estar, né, disposto a aprender. E aqui está o X da questão, né? E o porquê da gente falar tanto em valorização do professor. Porque ele precisa sim ser valorizado, porque ele está estudando, ele está aprendendo sempre, está buscando novas metodologias para aplicar com cada um dos nossos alunos que está dentro da nossa sala de aula. Então, a valorização, uma política pública de valorização é fundamental para que isso ocorra. Mas, voltando um pouquinho, professora, né, o profissional que trabalha com o AEE, né, o trabalho do AEE, né, sendo desenvolvido na escola, fala um pouquinho para a gente sobre esse trabalho. Isso. O AEE é um dos serviços da educação especial. Então, o professor da educação especial, ele estará trabalhando, uma das funções dele é este ensino colaborativo que a gente conversou, né? E outra forma de trabalho é enquanto docente e professor deste serviço do atendimento educacional especializado. Este AEE acontece no período contraturno. Geralmente, né? Geralmente acontece no período contraturno e faz parte de toda a programação e está incluído ali no projeto pedagógico da escola também. Ali nesse espaço do AEE é que se faz a complementação, né, da aprendizagem para os alunos com deficiência, com TEA, e a suplementação da formação e da aprendizagem aos alunos com altas habilidades de superdotação. A AEE não é uma sala de reforço, não é recuperação, mas é uma sala de recursos, onde são trabalhados os recursos necessários para formação, para aprendizagem, para suprir essa demanda, né, a necessidade que cada um dos alunos público-alvo da educação necessita. Eu digo assim, geralmente é no contraturno, mas pode ocorrer no próprio turno escolar. É o que acontece aqui em muitas escolas paranaenses, em que o aluno com transtorno do espectro autista tem o professor do AE, que nós chamamos de PAE. Nós tivemos um aluno, uma criança que chamava assim, prof, nós não podemos chamar a prof de AE, a prof de mãe, ela é mãe e não pai, mas na ideia, na lógica dele, né?
é o professor de atendimento educacional especializado como se fosse uma mãe para ele. Então, este professor realiza o AE na sala de aula, no período regular, junto com o aluno. Este professor não é o professor que vai fazer as atividades para o aluno, não. Ele vai estar ali mediando, orientando, recorrendo às tecnologias também, né? Recursos da tecnologia assistiva. Ele vai auxiliar no processo de aprendizagem deste aluno. Não é o cuidador também. Não é cuidador, não é tutor, não é estagiário também. Ele é professor de AE, que faz parte também de um dos serviços da educação especial. Antigamente, na década de 60, este atendimento era substitutivo, né? Tinha esse caráter de substituição, acontecia nas instituições, nas escolas especializadas. Hoje, então, com a inclusão, este AE acontece no contexto regular, na escola como um todo. Digamos que na minha escola não tem um professor de AE para a área da surdez ou para a área da deficiência visual. Posso frequentar a sala de recursos de uma outra escola? Sim. Então, este AE, na medida que eu não tenho o serviço disponível e o professor aqui, então o aluno pode procurar na sua região uma outra escola. Isso é permitido também, um outro centro municipal de atendimento educacional especializado. É possível conforme a política de educação especial. É isso que eu ia conversar com a professora agora, né? Nós também temos atendimento por conta dos centros municipais de atendimento especializado. Então, porque nós não temos mais a escola, mais ou menos, né, professora Paula? Porque ainda temos, né, algum atendimento, né, para aquelas crianças que mais necessitam, né, desse atendimento ainda e que estão aos poucos num processo diferenciado de inclusão. Mas para a grande maioria dos nossos alunos que necessitam, né, desse atendimento, eles já estão dentro do espaço escolar, do ensino regular e é ali que devem estar mesmo. Mas também temos um atendimento na sala de recurso multifuncional, que é esse atendimento que é um atendimento no contraturno também, né, professora? Isso. Poderia falar um pouquinho? Isso. Então, na sala de recursos multifuncionais, então é para a gente ou complementar ou suplementar a aprendizagem, né, em que o aluno frequenta no contraturno. Então, jamais será de caráter substitutivo. O aluno frequenta de manhã, por exemplo, a sala de recursos multifuncional e de tarde vai para a sala de aula regular. E melhor ainda, se na sala de aula regular este professor da educação especial estiver ali, fazendo a mediação junto com o professor da sala regular, né, nesse papel de colaborador, de coensino, de ensino colaborativo, cooperativo, nessas diversas nomenclaturas para esse tipo de ensino. Então, na sala de recursos multifuncional são organizados projetos, trabalhos, o plano, cada aluno tem o seu plano de atendimento, conforme a avaliação. Então, o aluno chega com uma avaliação e o professor da sala de recursos organiza o plano de ensino individualizado, que a gente chama de PEI. Isso é bem importante a professora destacar, né? Os alunos que frequentam essas salas de recurso multifuncional, eles passam por um processo de avaliação psicoeducacional, né? É resultante desse processo de avaliação que, né, são indicados os procedimentos que devem ser adotados com esta criança no período contrário. Então, não é um reforço escolar, né? Um reforço escolar ou um suporte pedagógico diferenciado, ele pode ser realizado para os alunos, mas não para esses alunos que a gente tem como sendo inclusos. São os alunos que a gente diz que são normais, mas apresentam dificuldade no processo de aprendizagem também. Então, nós temos na escola diversos tipos de atendimento. E tudo isso é educação inclusiva, né, professora Paula? Né? Para que a gente não confunda a educação inclusiva com apenas um determinado atendimento para uma determinada criança que tem uma determinada deficiência. Então, esse processo de educação inclusiva é um processo mais amplo. Dentro de sala de aula... Opa, professora... É que daí o professor Marcos fala, daí me veio, desculpa. Não. Quando ele fala, o professor Marcos fala da educação inclusiva, a educação especial está aqui inserida na educação inclusiva. Inclusive, a educação especial perpassa, né,
todos os níveis de ensino e todas as outras modalidades. A educação especial está na EJA, por exemplo, está na quilombola, então faz parte de outras modalidades de ensino também, mas sempre dessa perspectiva de inclusão, né? De trabalhar com as diferenças, porque não tem um aluno com altas habilidades semelhante ao outro, né? Um público altamente heterogêneo. E, ao mesmo tempo, na área da surdez, nós não temos um aluno surdo igual ao outro. Eles vão ter demandas, eles vão apresentar necessidades diferenciadas. Né? Por quê? Porque é um grupo heterogêneo, é aquilo que a gente fala desde o início. Não existe aluno ideal, não tem como a gente padronizar, colocar todo mundo dentro de uma caixinha. É claro que nós trabalhamos o conteúdo mínimo, né? Isso é importante a gente falar também. O conteúdo para o aluno da educação especial, para o público da educação especial, não é aquele conteúdo mais fácil, né? Eliminar conteúdos, não. A gente vai selecionar sim, né? Mas a forma de se trabalhar que é diferente. Não é um conteúdo mais, aquele conteúdo tácito, fácil, já que tem deficiência, então vamos trabalhar de uma forma mais fácil, trabalhar de uma forma diferenciada. Mas o conteúdo mínimo é trabalhado, né? O aluno tem direito a esta aprendizagem. É direito. E bem isso que eu estaria reforçando também, né, professora Paula? Então, nós, dentro do espaço da sala de aula, não são todas as salas de aulas que possuem o professor regente e o professor, né, que realiza esse processo de trabalho colaborativo. Né, quais são as salas que tem esse profissional, né, que são as salas de aulas que possuem alunos inclusos, né? Então, algumas salas de aula, os professores não vão, os professores que a gente costuma dizer professor regente, não terão, né, um profissional, né, para auxiliar alunos, porque naquela sala de aula não existem alunos inclusos, né? Porém, né, como a gente já relatou, né, o professor, né, no seu dia a dia se vê com diversas dificuldades para relacionar o processo de ensino, em virtude de que as nossas crianças, cada um deles possui um processo diferenciado, né, de aquisição deste conhecimento, né? Mas nós estamos chegando ao final do nosso programa, professora Paula. Quero que a professora trabalhe as últimas palavras, né, para os nossos ouvintes em relação a esse processo de educação inclusiva, ensino colaborativo, e se despeça para que a gente possa marcar um novo programa para continuar conversando. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela sua participação, por estarem aqui conosco. E avante Brasil para este grande desafio, né? O desafio da inclusão e de incluir todos. E parabéns a você, que professor que faz este processo se tornar uma realidade aqui no Brasil. Nosso profundo agradecimento a você, professor, né? Comemore muito o seu dia. Busque fazer a reflexão no seu espaço diário sobre as suas condições de trabalho, salário, auxílio à nossa comunidade e, né, que esse processo ele se transforme num processo de trazer para o nosso aluno, para a nossa comunidade, cada vez mais qualidade na educação. Professora Paula, muito obrigado por ter vindo, né? Se possível, marcamos uma outra data para continuar conversando. Muito obrigado.